A paz do Senhor Jesus, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Quero desejar para você um excelente feriado, que Deus abençoe sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo de número 4, dois versículos, o 3 e o 4, amém? Para nossa edificação. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essa palavra muito mexeu comigo, meus irmãos, porque para perguntar como alguém como Paulo não tinha depressão, não era um homem doente, não chutava o balde ministerialmente, não desistia do ministério. Eu gostaria de fazer essa pergunta para algum psicólogo. Paulo era atacado, Paulo era desprezado, Paulo era humilhado ministerialmente. Ninguém da atualidade aguentaria passar o que Paulo passou. Ninguém aguentaria. Em algum momento você vê ele escrevendo, você não vê Paulo reclamando, você não vê Paulo pensando em desistir. E quando nós olhamos aqui essa carta aos Coríntios, quem mais afrontava ele, quem mais batia de frente eram os irmãos da própria congregação de Corinto. Eles falavam para Paulo: Paulo, quem você pensa que é? Eles questionavam a autoridade do apóstolo Paulo. Olha o versículo 10 aqui, dessa segunda carta. Olha o que os coríntios diziam. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença de corpo é fraca e a sua palavra é desprezível. Olha isso, meus irmãos. Paulo, você ausente, você é forte, escrevendo. Você do teu gabinete pastoral escrevendo, você é maravilhoso, Paulo. Agora, a sua presença, você não tem presença. Olha isso. Você é feio. Você não é bom, você não tem presença. E a sua palavra é desprezível. Ou seja, Paulo, tem pessoas que são melhores do que você. Você só é bom escrevendo. Irmãos, me explique isso aqui, pelo amor de Deus. Como esse homem não tinha depressão? Você é fraco, você é feio, você é desprezível. Como é que esse homem não adoeceu? Como é que este homem não desistiu desta chamada ministerial? Daniel, qual era o motivo dos coríntios dizerem isso? Está aqui. Por que os coríntios diziam isso, Daniel? Vamos lá para a carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. Verso 3, olha o que Paulo diz. E eu estive convosco em fraqueza e em tremor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Meu Deus do céu! Então, meus irmãos, Paulo não buscava adotar os métodos deles, nem procurava impressionar. Tem pessoas hoje que pregam, irmão, eu estou sentindo. Tem pessoas que pregam, parece que está chorando ali. Já viu aquela pessoa que está pregando às vezes, aí começa a fazer aquela voz de choro, mas não cai uma lágrima do olhar? Começa a procurar impressionar o povo. Irmão, pregue a palavra. O tema da mensagem de Paulo era Cristo e este crucificado. Os coríntios gostavam de pessoas que tinham sabedoria, pessoas que tinham conhecimento, mas Paulo veio apresentar Cristo e Cristo crucificado. Meu Deus do céu. Em segundo lugar, os coríntios diziam que Paulo era um homem interesseiro. Paulo era um homem calculista e queria viver segundo os padrões do mundo.
Segunda de Coríntios capítulo 13, verso 2 ao 10, você lê ali essa passagem. Eles diziam, Paulo, meus irmãos, ele abriu mão de ganhar salário, trabalhava com as suas próprias mãos fazendo tendas. E os coríntios diziam, Paulo, você é egoísta, você quer ser mais santo do que os outros irmãos. Como é que um pastor aguentava tudo isso? Mesmo assim, Paulo não perdia o equilíbrio. Sabe por que Paulo não perdia o equilíbrio? Porque ele se baseava em Isaías 54, verso 17. Eu, Senhor, criei o ferreiro, criei o assoprador de brasa, porém, nenhuma ferramenta preparada contra mim vai prosperar. Paulo tinha sua mente cativa em Cristo. Nenhuma ferramenta, nenhuma palavra, isso tudo que vocês estão falando, não vão prosperar, porque a minha mente está cativa em Cristo. Eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido, eu sei quem me chamou. Irmãos, não é fácil. Hoje em dia, algo desse tamanho, uma fofoca, uma palavrinha, já faz a pessoa desistir do ministério. Mas olha Paulo, meus irmãos. Daniel, como é que Paulo vencia tudo isto, Daniel? Olha a segunda carta agora, no capítulo 10. Olha o verso 3. Olha o que Paulo responde para eles. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu vivo nesse corpo, eu tenho essa matéria caída, mas eu não milito segundo a carne, eu milito segundo o Espírito, porque as armas que eu uso não são armas carnais, mas são armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso que vocês estão falando, isso que eu sou fraco, eu sou desprezível, a minha palavra não é forte, eu não tenho presença, eu não tenho boa aparência, eu não tenho presença, mas eu não vou militar no nível de vocês. Eu estou no nível elevado, eu estou no nível diferenciado. A minha mente está cativa em Cristo. Verso 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento em obediência a Cristo. Vocês estão me atacando, vocês estão falando que eu não tenho presença, que a minha palavra é desprezível, mas a minha mente está cativa em Cristo. E a arma que eu uso, ela não é carnal, ela é espiritual. Eu tenho capacete, eu tenho escudo, eu tenho a couraça, eu tenho cinturão, eu tenho os pés forjados na preparação do evangelho da paz, eu tenho a espada do Espírito, eu tenho o escudo. Todos os ataques que vinham contra Paulo, ele se revestia das armaduras espirituais em Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18 e 19. Paulo dizendo, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu a recompensarei, diz o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está sendo afrontado, está sendo bombardeado. Jovem, você está sendo humilhado, pessoas estão falando, por que você vai à igreja? Você está perdendo tempo. Diga para você, não vingue-se você mesmo, não peça a Deus para fazer justiça, peça a Deus misericórdia. Essa guerra que você está enfrentando, Deus vai pelejar por você, Deus vai trabalhar por você. A sua mente está cativa em Cristo e ferramenta nenhuma vai impedir você de parar, nem de desanimar. Vença a depressão, vença o medo e que a sua mente esteja blindada no Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Paulo responde a esses irmãos de Corinto com o verso 3. Coisa linda, meus irmãos, que coisa linda. Meu Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Porque andando na carne militamos, porque tem muitos crentes que estão em porfia, que estão brigando, que estão não se entendendo. Por quê, Daniel? Porque estão militando segundo a carne. Eu ando na carne, mas eu não milito segundo a carne. Você é uma águia, a águia anda aqui em cima, a águia, ela anda por cima. Aleluia. A minha arma é, Paulo está dizendo, meus irmãos de Corinto, a minha arma é outra. Se possível, Romanos 12, 18, se possível, tenham paz entre todos. Se, condição. Se possível.
Daniel, mas calma aí, Daniel, mas Paulo, irmãos, Paulo, Daniel, eu não sou Paulo, mas ele nos ensina como lidar com isto. E um texto muito forte que fala sobre isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 5. Vamos ler esse texto. Deus vai dando o texto e a gente vai dando uma olhadinha nele. Atos 24, versos 5 e 6. Olha isto. Olha o que falavam de Paulo frente a frente com ele tribuno. Atos 24, vamos lá, verso 5. Temos achado este homem, Paulo, esse homem é uma peste, é um promotor de sedições entre todos os judeus. Por todo o mundo, ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Meu Deus! Olha, imagina Paulo perante o tribuno, perante o governador, o povo falando, esse homem é uma peste. E Paulo ali, a mente. Aonde? Cativa. Em quem? Eita! Olha o verso 6, o qual intentou também profanar o templo e por isso prendemos e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Meu Deus do céu, meus irmãos, meu Deus do céu. Jovem, se equipe com as armaduras de Efésios 6. Alguém vai vir contra-atacar você, você tem que ter o capacete. Os dardos inflamados do maligno, palavra contrária, você tem que ter o escudo. Os pés do evangelho da paz, alguém vai vir te trazer mal, vai querer fazer você sair do sério, você tem que ter o evangelho da paz, os pacificadores. A espada, ela não serve somente para atacar, mas também para defender. O escudo, a couraça, o cinto que une. E não adianta você ter as armaduras e não fizer o principal que Paulo diz aos Efésios, que é o principal. É o principal que Paulo fala. Que é o que, Daniel? A oração. Oração. Efésios 6:18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pega todas essas armaduras, pega todas as afrontas que vêm, usa as armaduras e o principal, ore. Apresente em oração ao Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Use as armaduras. Use as armaduras. Esses pensamentos hostis, essas palavras hostis não vão te derrubar. A sua mente deve estar cativa em Cristo. A Bíblia diz no 1 de Coríntios, capítulo de número 2, verso 16, para finalizar. Olha o que Paulo diz aqui aos Coríntios. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo? Porque nós temos a mente de Cristo. Quer vencer a depressão? Quer vencer essa arena de batalha que vem na sua mente? Tenha a sua mente cativa em Cristo. Para finalizar, quero deixar um texto para você, jovem, irmão, irmã, você que está passando por uma depressão, por uma luta, humilhação, pessoas estão falando algo que não é verdade, que não é o seu ideal. Eu quero deixar 1 de Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 8. Filipenses, capítulo 4, verso de número 8. Aqui é sem filtro, irmãos. Aqui é tudo ao vivo, não tem nada não. Olha o que diz Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, fazei-o, e o Deus de paz será convosco.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua tarde, o seu final de semana. Fica com esta palavra, vença essa batalha na sua mente e principalmente a sua mente deve estar cativa em Cristo. Um abraço, fica com Deus, paz.